Obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora Elizabeth Anashi, relatora desse processo, excelentíssimo desembargador Emerson Cafuri, presidente dessa primeira Câmara, excelentíssimo senhor juiz José Eduardo Meneghelli, excelentíssimo senhor juiz Luiz Raimundo da Silveira, excelentíssima procuradora Luciene Reis Dávila, ilustres serventuários, colegas advogados, excelências. Hoje o meu objetivo é defender um cidadão da desproporcionalidade em vários sentidos. Inicialmente, nós temos a desproporcionalidade e irregularidade do tratamento estatal em relação à cannabis sativa. A Lei 11.343 é inaugurada por um artigo que traz em seu parágrafo único a base interpretativa da norma como um todo. Nesse parágrafo, nós temos a determinação expressa de que, para ser droga, uma substância ou produto deve causar dependência, além de estar especificada em lei ou lista atualizada pelo Poder Executivo. Nós sabemos que a cannabis sativas consta na lista atualizada, mas para que seja considerada como droga, ela deve causar dependência. É compreensível que no passado, com desconhecimento científico em relação à cannabis, essa afirmação fosse tida como verdade, mas na atualidade ela é incabível. Não estamos utilizando narrativas vazias, a defesa não quer aqui ludibriar o judiciário. Quem está dizendo isso é o próprio Estado, através da Anvisa. A nota técnica número 01 de 2017 da Anvisa, que aprovou o medicamento Metavil, feito de tetraidrocannabinol e canabidiol, ambos derivados da maconha, a Anvisa afirmou expressamente que a dependência desses princípios ativos, ambos extraídos da cannabis, era improvável. Insta que uma portaria do Poder Executivo, ela não pode, de forma alguma, contrariar a própria lei que afirma que para ser droga, substância ou produto deve causar dependência. A tipicidade conglobante bem nos ensina que quando existe uma liberação por uma norma, não pode haver a proibição por outra. Ainda nesse ponto, o atraso do Brasil em relação a esta conclusão de que a cannabis não deve ser tida como uma droga, não pode ser suficiente para tirar um cidadão, um pai, da sua família por um longo período de tempo. É sabido que o Brasil ele costuma importar legislações penais restritivas dos Estados Unidos, como por exemplo. Nossa última pesquisa em relação aos Estados Unidos constatou que apenas 3 estados desse país ainda continuam com a venda da maconha proibida. Ainda, cerca de 40 países do mundo já legalizaram a cannabis, inclusive o nosso vizinho Uruguai. Não é mais justificável o aprisionamento de milhares de brasileiros como praticantes de um crime hediondo, algo que deveria ser guardado para os crimes mais vis por terem transportado maconha. Logo, com todo respeito aos que pensam o contrário, a tendência pela descriminalização é inegável e nos fica a pergunta. Assim que houver a correção desse erro estatal de considerar a substância que não causa dependência como droga, quem vai devolver os anos perdidos na prisão a milhares de pessoas e suas famílias? Sendo assim, nós consideramos que existe uma inconstitucionalidade em relação a considerar a cannabis sativa como droga. Além disso, no caso presente, temos outra desproporcionalidade, que diz respeito ao ponto da pena, já que o réu está ganhando uma pena de 1 ano a mais e um regime prisional mais gravoso que é o fechado, mesmo tendo uma pena que seria passível de ter um regime semiaberto, por causa de uma reincidência. E essa reincidência foi em um delito que resultou em uma pena de 1 mês de prisão. Um delito que resultou em uma pena de 1 mês de prisão está causando ao réu 1 ano a mais de pena. Sabemos muito bem que 1 ano na cadeia é muito tempo. E além disso, ainda por cima, como bis in idem, estão utilizando essa reincidência como argumento para aumentar a pena do réu em 1 ano e também para que o regime prisional dele inicial seja o fechado e não o semiaberto. Então, a defesa entende que, nesse processo, estamos diante de várias agressões ao princípio da proporcionalidade. Primeiro, a proporcionalidade em relação ao tratamento que é dado quanto à cannabis sativa, e segundo, uma desproporcionalidade em relação à pena do réu e, principalmente, ao seu regime inicial de cumprimento de pena. Destacamos que o réu, além de ser uma pessoa com uma asma que carrega consigo desde os 16 anos e ainda por cima permanece preso mesmo em tempos de Covid, é pai de uma criança que nem teve a oportunidade de conhecer. Devolvam esse pai, excelências, a seus filhos. Devolvam esse pai à sua família. Não façam isso tardiamente.
Utilizem esse momento como oportunidade para corrigir esse erro estatal. A defesa está satisfeita. Excelência. Desembargador, é a porção da prova. Obrigado, doutor. O consultor ilustre procuradora de justiça a respeito do seu parecer.